Bom, galera, vamos lá então. A gente vai estudar agora as figuras geométricas, tá? Então, a gente vai estudar figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. Então, vamos lá. Bom, as figuras geométricas planas, elas são as figuras que estão contidas em um mesmo plano, né? Basicamente, são figuras, por exemplo, se você imaginar uma folha de papel, você consegue fazer ela ali certinha na folha de papel, né? Então, que figuras são essas? A gente tem o círculo, a gente tem o triângulo, o quadrado, o retângulo, losango, pentágono, hexágono e muitos outros, né? A gente tem muitas outras figuras geométricas planas. Aqui eu vou falar um pouquinho só dessas aqui, tá? Então, basicamente, vamos tentar ver objetos aí no dia a dia onde a gente encontra essas figuras geométricas planas, né? Onde a gente encontra mais ou menos o formato delas ali. Então, por exemplo, o círculo, galera, onde a gente encontra aí o círculo? Bom, a gente tem, por exemplo, ali o relógio de parede, a fatia da laranja, a pizza, né? Então, esses objetos aqui, vejam que eles têm um formato que lembram o círculo, né? Que lembra a figura geométrica plana, círculo. Vamos ver outros aí. Esse aqui é o triângulo, né? Lembrando o triângulo, 3 lados. Então, onde a gente consegue perceber o triângulo? Numa fatia de queijo, numa fatia de pizza, por exemplo, numa placa de trânsito, né? Então, esses aqui são exemplos de objetos onde a gente consegue perceber, né, a forma aí do triângulo. Então, vamos ver outro aqui. Agora, o quadrado. Lembrando, galera, o quadrado, ele tem 4 lados, né? E os 4 lados são iguais, né? Então, o quadrado tem 4 lados e os 4 lados são iguais. Onde a gente consegue perceber aí o quadrado no dia a dia? Bom, por exemplo, um biscoito, né? Um relógio de parede também, um porta-retrato. E, gente, dado, as faces do dado. Se você prestar atenção, as faces do dado, eles são quadrados, né? Então, aqui são exemplos de figuras, de objetos onde a gente consegue perceber aí quadrados. Próximo aqui, retângulo, né? No retângulo, a gente não precisa ter os 4 lados iguais. Então, vamos lá, gente, o retângulo, onde a gente consegue perceber aí o retângulo? Bom, a capa do livro de vocês, um porta-retrato, lembra a forma de um retângulo, a capa do caderno de vocês, lembra um retângulo, e vários outros, beleza? Agora, o losango, esse aqui é o losango. Onde a gente consegue perceber o losango? Tem uma muito famosa, né? A bandeira do Brasil. Se a gente prestar atenção aqui na bandeira do Brasil, essa parte amarela, ela é um losango, na verdade, né? Então, essa parte aqui amarela, a gente tem o losango. Aqui a gente tem outros, né? A verde, a gente tem aqui o retângulo, aqui, né? O círculo em azul. Então, aqui a bandeira do Brasil tem bastante figuras geométricas planas, né? Então, tem em especial aqui amarelo o losango. Na pipa, a gente também consegue perceber um losango. Tem muitos objetos, por exemplo, brincos, né? Que eles colocam em forma de losango. Tem outros objetos de decoração, né? Então, trouxe só alguns aqui para vocês. Agora, gente, esse aqui é o pentágono, tá? Lembrando, pentágono tem 5 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Esse aqui é o pentágono. Onde a gente consegue perceber aí no dia a dia o pentágono? Olha aí. Olha essa casinha, galera. Essa casinha desse passarinho aqui, ó. Ela lembra, né? Um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Então, aqui lembra um pentágono. Se a gente olhar aqui, gente, esse detalhe em preto da bola de futebol, lembra um pentágono também, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, esse detalhe preto aqui lembra um pentágono, tá? E aqui, por último, um hexágono. Gente, o hexágono, ele tem 6 lados, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono tem 6 lados. Onde a gente consegue perceber o hexágono? Vamos ver. Bom, aqui, por exemplo, tem uma estantezinha. Veja que tem vários hexágonos, né? Aqui também a gente tem uma placa de trânsito, que
que também lembra um hexágono, olha. E o mais legal que eu acho que é o favo de mel, né? O favo de mel, se você olhar, eles são vários hexágonos, tá? Vários hexágonos. Então, é um exemplo muito legal na natureza, onde a gente encontra hexágonos, tá? Tirando esses aqui, tem muitos outros, né? Trouxe só alguns aqui para vocês. Então, essas são as figuras geométricas planas, galera. Agora, além das planas, a gente também tem as não planas, tá? Então, as não planas agora, elas estão no espaço, né? Elas não estão contidas no mesmo plano ali. A gente não consegue desenhar elas certinhas ali numa folha de papel, por exemplo. E é o caso do quê? Do dado, é o caso aqui da latinha de refrigerante, né? Da maçã, uma caixa de sapato, enfim, são sólidos, né? São objetos que não são planos, tá? E que a gente chama, né? Alguns de sólidos geométricos, tá? Então, a gente vai estudar agora quais são esses sólidos geométricos, né? Então, dentro dos sólidos geométricos, a gente pode dividir em dois tipos, tá? A gente pode dividir nos poliedros e nos corpos redondos, tá? Então, poliedros, corpos redondos. Vamos ver quais que são as diferenças entre esses dois tipos de sólidos geométricos, tá? Os poliedros, vamos lá. Poliedros, o nome, ele vem do grego, tá? Poli quer dizer muitos, né? E edros quer dizer faces. Então, gente, os poliedros, eles são sólidos que têm muitas faces. Basicamente é isso, muitas faces. E essas faces, elas são planas, tá? Então, essas faces, elas são, por exemplo, um quadrado, elas são um retângulo, tá? Elas são triângulos. Então, os poliedros, eles têm essa característica. As faces são planas e eles têm muitas faces. Então, vamos ver, gente, que sólidos são esses. Ó, aqui o primeiro exemplo é o cubo, tá? O cubo, veja que as faces, elas são todas quadradas, tá? Todas quadradas. Então, aqui a gente tem o cubo. Aqui eu trouxe exemplos de onde que a gente vê cubo. Dado, o cubo mágico, uma caixa de presente, por exemplo. Então, aqui são exemplos de onde a gente encontra o cubo. Vamos ver mais um? Outro poliedro aqui, gente, o paralelepípedo. Quem não consegue falar tem que treinar aí. Paralelepípedo. No paralelepípedo, olha só, as faces agora, elas não são quadradas, tá? Elas são retângulos. Então, veja aí que as faces são retângulos, são retangulares. Onde a gente encontra o paralelepípedo? Caixa de sapato, caixa de leite, né? Muitas caixas, basicamente muitas caixas, elas são paralelepípedos, né? Lembram paralelepípedos. Então, esse aí é um outro poliedro, tá? Paralelepípedo. Aqui a gente tem, por exemplo, a pirâmide. A pirâmide, galera, ela é assim, ó. Ela tem aqui, né? Ela tem as faces, essas faces ao redor assim, né? As faces laterais, que a gente chama, elas são triângulos, né? Vocês podem perceber, são triângulos. A face aqui embaixo, ela não precisa, pode ser triângulo, pode ser quadrado, enfim. Aqui eu trouxe uma que a face de baixo seria um quadrado, tá? Não importa isso agora, não importa isso agora. É só vocês perceberem que isso aqui é uma pirâmide, tá? Então, a pirâmide, gente, onde a gente encontra aí pirâmide no dia a dia, onde a gente vê? Principalmente aquelas pirâmides do Egito, né? Vocês estudam lá a história. Então, pirâmides do Egito. Aqui eu trouxe, por exemplo, umas velas em formato de pirâmide, né? Então, em decoração também a gente encontra pirâmide, tá? Então, esse aqui também é um poliedro, ok? Agora, vamos para outra categoria, que são os corpos redondos. Então, gente, os corpos redondos, nos corpos redondos, a superfície é arredondada. Então, lá nos poliedros, a gente tinha as faces sendo figuras planas. Aqui a superfície, ela vai ser mais redondinha, tá? Então, quem que a gente tem, ó? A gente tem a esfera. A esfera a gente vê muito em quê? Na bola de futebol, na bola de basquete, na bola de vôlei, na laranja,
a gente vê também aqui no globo terrestre. Então, isso aqui são objetos que lembram o sólido geométrico esfera. Vamos ver outro aqui. Aqui, gente, é o cilindro, tá? O cilindro. Então, onde que a gente encontra o cilindro no dia a dia? Olha, pilha, latinha de refrigerante, tambor, vaso, muitas coisas lembram o cilindro, né? Então, o cilindro, ele também é um corpo redondo, né? Porque ele é arredondadinho, ok? E o outro aqui, cone. Onde a gente encontra o cone? A gente encontra naqueles chapéus de aniversário, né? Chapéu de aniversário. Na casquinha do sorvete, a gente também encontra o cone. Enfim, em outros objetos aí, tá? Esses dois aqui são os principais que a gente vê, tá? Então, vocês podem pensar em outros objetos também que lembrem corpos redondos, que lembrem o cone, que lembrem o cilindro. Vocês podem procurar aí na casa de vocês, que vocês vão achar bastante coisa, tá? Inclusive, façam isso. Procurem na casa de vocês e escrevam, por exemplo, no comentário: professora, eu achei tal objeto que lembra um cone, tal objeto que lembra uma pirâmide, tal objeto que lembra um cubo, tá? Então, vocês façam isso também, beleza? Então, galera, isso aqui é o que a gente vai falar por hoje de figuras geométricas, tá? São as figuras geométricas planas e as não planas. Depois daqui, vocês vão fazer a atividade. E é isso, tá? Se for alguma dúvida, escreve lá pra mim, deixa como comentário, tá? Espero que vocês tenham gostado e beijão pra vocês. Tchauzinho!